É aí galera, estou tendo uns imprevistos, então irei deixar para lançar os próximos capítulos das bruxas, para depois, fiquem com o vídeo. É aí galera, aqui é o Kazuma, trazendo mais um vídeo novo, dessa vez com Main Sanelli com Peter Underling. Bora pro vídeo. Começamos o mangá no século 22, a grande era dos avanços tecnológicos. As pessoas da modernidade eram dormentes em relação a prazer, pois só conseguiam sentir através de jogos de realidade virtual, e o motivo para isso era bem simples. A realidade virtual avançada fez com que fosse possível ler fluxos elétricos dos nervos cerebrais, ao ponto em que te fazia sentir seu corpo se movendo, assim resultando em estímulos nervosos. Atualmente na quinta geração, a velocidade de estímulos havia aumentado em 100 vezes, assim alcançando estímulos além dos 5 sentidos, chegando até nos pensamentos. Então vemos nosso prota deitado na cama com seu óculos de realidade. Ele diz que não conseguiu resistir, e que o gamer especialista Lee Royon havia conseguido tempo livre, mas em seus pensamentos na realidade queria parar de jogar. Então nos é explicado que depois de 10 anos da quarta geração do jogo Cidade do Labirinto, a quinta geração foi lançada em comemoração aos 10 anos, e o Lee Royon, dentre os 300 jogadores que jogavam, estava no ranking 97, mas também conhecido como Rodrigo Eldrigo. O prota em seus pensamentos diz que não queria parar de jogar porque era ruim, mas não tinha motivo algum fazer isso, pois ele não conseguia resistir, e também, os próprios desenvolvedores tinham lhe enviado um headset grátis, o implorando para voltar a jogar. Então vemos uma caixa de diálogo, escrito que ele tinha se conectado ao mundo do labirinto. Após isso o sistema fala que o jogador Lee Royon teve seu código de usuário completo, e seus rankings e pontos de conquista do personagem Rodrigo Eldrigo, usados na Cidade do Labirinto, seriam transferidos. Lee fala que disseram que o servidor tinha sido ampliado em 100 vezes, e se parecia diferente do começo. Outras caixas de diálogos aparecem informando que os pontos convertidos eram de 1,9 bilhões, e quando criar seu primeiro personagem, 197 mil pontos seriam adicionados nos dados. Lee fica surpreso, pois os pontos iam de 10 mil para 1 CP. E se pergunta por que eles eram tão mesquinhos. Bravo Lee pergunta se era assim que eles tratavam os rankers. Outras caixas de diálogos aparecem, informando que ele ainda não tinha criado um personagem, e era para ele escolher qual folha de personagem deseja comprar. Várias opções aparecem. Olhando a folha ele diz que deixaram tudo complicado, e pergunta se pensaram que ele cometeria o erro de fazer um personagem ruim, e mesmo que os moderadores pensassem 100 dias, esse ranker sempre vencia no capitalismo. Assim, escolhendo a folha luxuosa Premium aprimorada de 1.500 CP, uma mensagem aparece, falando que o preço era de 3 bilhões, e se realmente desejava comprar. Empolgado, Lee diz o porquê ainda estava perguntando, pois ele tinha ganho muito dinheiro como um ranker. Outra mensagem aparece, mandando ele criar seu personagem. Lee pensa que já que era o caso, ele iria mudar seu nome para algo incrível. Assim o faz, mudando seu nome para Wilhelm Meyer. Agora com o personagem criado, ele pensa que estava na hora de gastar todo o CP que ganhou no jogo anterior. Com uma cara maligna, ele pensa que ele não era um ranker comum, além de que a taxa de sincronização virtual era muito baixa, e o controle horrível, foram coisas que motivaram a escolher um outro caminho, e irregular era o termo usado para se referir aos pioneiros, que seguiam em uma nova direção, e era para o mundo do labirinto ficar de olhos abertos, pois iria mostrar suas habilidades incríveis mais uma vez. Então, ao sincronizar com o mundo, vemos a cidade Brão. Algumas pessoas estavam olhando assustadas. Então vemos um cara sinistro com armadura, e uma aura assustadora emanando dele. Ele se vira e olha para uma mulher, e a pegando pelo braço, pede para ela falar a localização da guilda. Assustada ela diz que iria levá-lo, e para que tivesse piedade, o cara ainda fala que se fizer barulho a mataria ali mesmo. Então vemos o prota ao fundo com medo. As pessoas ao redor comentam que os aventureiros novatos que estão chegando ultimamente estavam muito diferentes. Outro concorda e fala que os itens dele eram um absurdo, e quando olhou para ele recebeu um aviso de boss de masmorra. O cara se vira e diz que havia encontrado a localização da guilda. Somos informados que a notoriedade de César aumentou em 1. Algumas pessoas ao fundo perguntam por que ele estava arrastando o cara fracote por aí, e que a combinação deles não fazia o menor sentido. Vemos os três andando pelas favelas de Brão. Vemos alguns trombadinhas. César pergunta o que eles estavam olhando e se queriam morrer. Lee se pergunta quando que as coisas começaram a dar errado, e que esse cara que parecia ser o boss do final do mundo dos demônios, era seu escravo, que tinha gasto todo o seu CP para criar. Então vemos ele uma hora atrás, na criação de personagem, olhando para a ficha de criação de César. Lee diz que estava impressionado com o quão bom tinha ficado, pois tinha adquirido habilidades e até características raras, e essa tinha sido a primeira vez a conseguir as características de um gênio, além de equipamentos únicos e até armadura rara.
Então ele pensa que as pessoas iriam acreditar que ele era um veterano, e ele que não tinha conseguido se tornar um gamer de terceira classe, sabia que esse era o segredo para superar tudo e se tornar um ranquear, criar lacaios competentes e aprimorá-los para serem ainda mais competentes. E esse era seu começo como um irregular, e até hoje apenas um homem obteve sucesso nesse ramo, e essa pessoa era ele, Lee Royon. Uma tela aparece, informando que a criação foi completa. Lacaio, César. Então olhando para o lacaio, Lee pensa que ele tinha um olhar animal, e era muito incrível, mesmo tendo apenas 15 anos. Lee diz que ele era realmente incrível, apesar de ser um pouco assustador, mas ainda assim era um lacaio, que iria obedecer todas as ordens do mestre, mas ele ainda pensa que pesou demais na customização. Então ao iniciar o jogo, aparece uma dica, que os lacaios na versão atualizada do jogo possuíam lealdade, sendo assim se ela cair, o lacaio se recusaria a seguir suas ordens, e no pior dos casos o lacaio poderia até deixar de reconhecer seu mestre e ir embora, então ele deveria tomar cuidado. Lee se sente intimidado e se pergunta que merda era essa, pois no jogo anterior não tinha isso. De volta ao presente, Lee olhando para César, pensa que tinha algo muito errado, pois não importava como o encarava, ele parecia tudo menos obediente, e nesse ritmo o pior cenário iria acontecer logo. Com medo Lee se imagina sendo morto por seu lacaio. Enquanto caminhava, um garoto passa correndo por ele e se esbarra, o fazendo cair. Caído no chão o César olha para ele, Lee pensa que esse era o pior cenário. César estende sua mão, e pergunta se o chefe estava bem, tentando fazer uma cara séria. Ele diz que não. Uma caixa de diálogo aparece, informando que o jogador, Wilhelm, estava usando um lacaio, e as relações seriam configuradas automaticamente, sendo ajustadas para a personalidade do personagem, e como resultado a relação de Wilhelm e César como lacaio foram estabelecidas, e para César, Lee era um chefe carismático. Em uma caixa de diálogo, vemos o pensamento de César, com o rosto corado. Ele pensava que o chefe era incrível, e que César tinha detectado uma vibe de fodão em Lee. Contudo, se não conseguir ser um fodão, o pior cenário aconteceria, deixando Lee com muito medo, assim pensando que tinha entendido, mas tinha se lascado ainda mais. Então Lee é notificado do evento de subjugação. Pegue o pivete no beco, e caso falhe seus bens iniciais iriam desaparecer para sempre. Ele começa a procurar em seus bolsos, assim percebendo que na hora que o garoto se esbarrou nele, havia o roubado, assim ficando muito bravo. Nervoso Lee manda César ir atrás dele, com o rosto corado. César concorda e sai correndo. Outra caixa aparece, informando que ele tinha detectado uma vibe de fodão em Lee. Olhando César correndo ele pensa que era seu lacaio, mas ainda era muito assustador. Suspirando aliviado, ele olha para a garota, e ao tentar falar com ela, assim percebendo que ela tinha olhado como se fosse um lixo, e para o César não tinha feito isso, ficando irritado, então ele se aproxima e com uma cara maligna, pergunta se ela tinha visto que o lacaio dele era mais competente do que parecia, e se ela valorizava sua vida, era para se certificar de se comportar direito. Com muito medo ela diz que sente muito. Lee complementa que odiava humanos que não param de falar. Ainda com medo ela oferece a ele um Cooper, assim pensando que isso não dava nem para comprar uma maçã, mas não importava. Lee é notificado que César tinha pego o pivete, se gabando. Ele pensa que seus lacaios realmente eram competentes. Ele fazia um ótimo trabalho, não importando o que ele quisesse. A moça assombrada pergunta se isso era realmente necessário. Então quando Lee vê seu lacaio, fica surpreso. César tinha chegado com o garoto amarrado em sua espada. Então nos é explicado que quando você pega um pivete são dadas várias escolhas. O jogador pode pegar todo o dinheiro do pivete, ou construir uma boa relação com ele e então conseguir pegar missões. E se não quiser nenhuma missão poderia pegar apenas as informações que precisar. César fala que pelo crime de colocar as mãos nos pertences do chefe e de ferir o corpo dele, havia ensinado uma lição básica a esse ladrãozinho. Lee fica assustado. César pergunta por que ele estava se tremendo tanto, e se tinha um problema ali. Com medo, Lee pensa que se demonstrasse um lado em que não era chefão, ele seria menos leal. Fazendo uma cara séria, ele fala que essa era uma forma barulhenta de lidar com as coisas, assim quebrando as expectativas de César. O mesmo fala que não houve nenhuma testemunha, e se ele se preocupava que o garoto poderia falar, então lidaria com isso agora. Lee diz que a morte de alguém como ele não beneficiaria em nada, e qual uso isso teria? O lacaio pensa um pouco, e diz que como esperado, queria descobrir onde ele ficava para tomar tudo dele, pois apenas algo assim poderia satisfazer alguém tão impiedoso como seu chefe. Assim se desculpando por não ter percebido antes, o prota chorando, pensa que só queria pegar missões, sendo informado que a notoriedade tinha aumentado em 1, e que César tinha obtido o fundo de emergência de 200 moedas de ouro do pivete. Lee se pergunta por que ele tinha tanto dinheiro. O garoto com medo, fala que tinha visto muitos ricos hoje, e se ele não sabia, que quando os portões se abrem,
Multidões de novos aventureiros entram na cidade. O prota pensa que isso significava que ele tinha roubado o ouro inicial de qualquer um que tinha esbarrado com ele, independente de serem jogadores ou NPCs, e isso era bem incrível, já que ele era um NPC, mas primeiro iria pegar uma missão com ele. Lee se aproxima e pergunta se ele iria continuar roubando o dinheiro dos outros. O garoto diz que não iria mais roubar. Intimidando o garoto, ele diz que não era isso que queria ouvir. Lee, em seus pensamentos, queria que ele contasse que possui uma mãe doente ou um irmãozinho, para conseguir a simpatia, ou a história de sempre, que os valentões o forçaram a fazer isso, e se fizesse isso iria o ajudar a conseguir um trabalho honesto, depois de tirar ele desse buraco, e então iria conseguir deliciosas recompensas de missão e XP. Subitamente César pega pela camisa do garoto, e gritando pergunta se não tinha entendido, pois seu chefe queria que ele pagasse impostos, e estava mandando ele pagar 90% dos lucros a partir de agora. O prota fica em estado de choque. O garoto, com lágrimas nos olhos, fala que nunca mais iria roubar, e para o perdoar, César, pegando sua espada, pergunta como que um mero ladrãozinho que só sabia roubar do bolso dos outros, poderia falar essas palavras, para pedir perdão por ter roubado seu chefe, e que não tinham utilidade para um ladrão que não consegue roubar. O garoto grita de medo. Se ajoelhando no chão, ele diz que iria roubar e daria seu melhor roubando, mas que tivesse piedade. Assim lhe é informado que o pivete foi completamente subjugado pelo medo, e tinha prometido pagar impostos, e por ter controlado o lacaio, para subjugar os outros, ele tinha ganho pontos de carisma. Lee pensa que não precisava de um carisma desses. Andando, César fala que Lee era incrível demais, e não podia acreditar que o garoto tinha dinheiro com ele, e graças a ele tinham mais de 200 de ouro inicial. Lee diz que metade iria ser dele. César apenas agradece. Lee pensa que a lealdade dele não aumentou nem um pouco, e havia pensado que iria escutar que aquilo era mínimo que meu chefe poderia me oferecer. Então a moça fala que esse era o prédio da guilda. Vemos um lugar cheio de rachaduras e teias. Lee pensa que a guilda dos aventureiros normalmente era um prédio enorme no centro da cidade, e que uma cidade como Brão deveria ter fundos para construir prédios. Então por que tudo era tão acabado? Ao entrarem, vemos vários figurantes que se assemelham muito a bandidos. Todos olham para eles. César pergunta o que eles estavam olhando, e se queriam morrer. Assustado, Lee pergunta para a moça para onde ela os tinha trago. Ela pergunta se o lugar que estavam procurando não era a guilda criminal. Lee, com as mãos na cabeça, se pergunta por que ainda estava surpreso. O balconista recepciona eles e pergunta o que queriam. E assim acabamos a parte 1. Quem puder, deixe um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.